Oi pessoal, meu nome é Thaís Macena, eu sou jornalista com especialização e pós-graduação em redes sociais e hoje eu tô nos Estados Unidos fazendo o programa de Au Pair. Vem comigo que eu vou contar pra vocês essa história. Então, como eu contei pra vocês um pouquinho na abertura, eu tenho formação em jornalismo, tenho especialização e pós-graduação em conteúdo e programação de redes sociais, tenho formação em marketing e planejamento. Estudei bastante na área da comunicação. Além disso, eu trabalhava há 5 anos em uma agência de comunicação em São Paulo. A gente tinha grandes clientes, eu participei, tive a honra de participar de grandes projetos, escrevi e ajudei em matérias para grandes portais, grandes veículos de comunicação, principalmente revistas adolescentes, revistas de comportamento feminino, portais de notícia e tudo mais. Enfim, foram 5 anos participando e vivendo mesmo o que era trabalhar com conteúdo. Mas em janeiro, acho que em janeiro ou em fevereiro, eu não me lembro muito bem, eu fui mandada embora da agência por conta de mudança de projetos mesmo, assim, nada pessoal mesmo. E no dia em que eu fui mandada embora, eu cheguei em casa e contei pra minha mãe que eu queria fazer o programa de au pair. Eu tava com 25 anos e o limite das agências de programa de au pair é 26. Eu tava perto de fazer 26. Mas tudo bem, eu encarei, fui, fiz o teste de inglês, já fui aprovada. E aí foi tudo muito rápido, as coisas começam a acontecer tudo muito rápido. Você tem pouquíssimo tempo para entregar suas referências com criança, exames médicos e tudo mais. Eu já tinha referências com criança porque antes de toda essa história da comunicação, eu trabalhei por 5 anos com recreação infantil. Então eu tinha muitas referências, desde o lugar mesmo que eu trabalhava, até pessoas que contratavam o meu serviço por 4, 5 anos seguidos. Então foi muito fácil conseguir as referências, eu realmente tinha experiência com criança. Além disso, eu tinha trabalho voluntário também com crianças. Então, enfim, foi muito fácil juntar as horas. Eu consegui juntar uma quantidade absurda de horas que eu nunca tinha parado para calcular quanto tempo eu tinha dedicado a minha vida a cuidar e a trabalhar com crianças. Então, foi muito legal. Eu fiquei online, conversei com 21 famílias durante 2 meses. Foi uma loucura, porque você fica naquela ansiedade, naquele nervosismo. É muito louco. Quem tá online sabe como é. E até que depois de 21 famílias, eu tive o match com a família que eu tô hoje. Hoje eu moro em Alexandria, Virgínia. É muito perto de DC. Eu moro a 4 milhas da Casa Branca. Então, assim, é uma localização ótima. Tenho tudo aqui, tenho metrô, ônibus, tudo muito fácil. O acesso aqui é muito maravilhoso. Para quem morava em São Paulo, na verdade eu sou de São Bernardo do Campo, que é uma grande cidade dentro do estado de São Paulo, em que eu já tinha tudo isso, vir pra cá foi muito bom, porque eu me sinto um pouco em casa, com essa facilidade de transporte, de locomoção, shoppings e tudo mais. Eu cuido hoje de uma bebezinha de 6 meses, eu cheguei aqui, ela tinha 3 meses, então eu tô aqui há 3 meses. Eu fico o dia inteiro com ela. O programa permite que você trabalhe 10 horas por dia, mas no máximo 45 horas por semana. Então eu fico com ela todos os dias das 8 às 6 e um dia da semana eu trabalho só metade do dia. Eu fico com ela e sou responsável por tudo: trocar a fralda, dar banho, lavar a roupa dela, mamadeiras, manter o quarto dela limpo e tudo mais. E aí entra o que você me pergunta: por que você abandonou a comunicação para fazer isso? Na verdade, assim, não foi uma coisa de, nossa, eu quero cuidar de criança. Não, óbvio que não. Mas o programa de au pair, ele é um programa muito barato para quem quer ficar um ano nos Estados Unidos ou em outros países. Eu não sei direito sobre outros países, mas eu sei que existe o programa na Europa e alguns outros lugares. E nos Estados Unidos ele é mais regulamentado, porque existe um visto específico para quem vai fazer o programa de au pair, que é o J1. Existe a regulamentação do governo, existem essas regras como 45 horas por semana, no máximo 10 por dia. O salário de au pair é 195 e 75 por semana, regulamentado pelo governo. Então a família não pode pagar menos do que isso. E
tudo mais. Então, assim, além do programa ser muito barato, eu acho que o custo médio do programa, isso falando do custo do programa, pessoal, sem entrar em méritos de documentação ou coisas do tipo, ele gira em torno de R$3.500 para você passar um ano nos Estados Unidos, morando na casa de uma pessoa, ou seja, você não vai ter custo com moradia, você não tem custo com alimentação, e em algumas famílias você tem o transporte. Aqui na minha família eu tenho transporte, a minha irmã só tem um carro, então a gente ou divide o carro ou ela custeia Uber ou ônibus, enfim, o que eu precisar. Então é um programa muito barato para você vir e ficar um ano nos Estados Unidos, sem contar que eu recebo 195 por semana. Então eu tenho quase $200 por semana livre para eu fazer o que eu quiser, o que eu bem entender, viajar e gastar no shopping, comer fora com as minhas amigas, enfim. Então é um custo muito, muito baixo. Além do que, fora tudo isso, a família ela custeia para você uma bolsa de estudos de $500. Então eu vi a oportunidade de vir melhorar o meu inglês passando um ano nos Estados Unidos e ainda fazer mais cursos na área de comunicação. Além disso, por que eu escolhi os Estados Unidos? Porque aqui, para esse ramo de redes sociais, é o start de tudo. Então, por exemplo, eu tô testando ferramentas, tanto no Instagram quanto no Facebook, que quem tá no Brasil não tem, por estar nos Estados Unidos. Então, por exemplo, tem uma coisa aqui que é muito comum no Facebook, que é o payment. Você consegue pagar as pessoas, receber e enviar dinheiro pelo Facebook sem custo nenhum, sem taxa nenhuma. E só está disponível para quem está aqui. No Brasil, essa ferramenta ainda não tá disponível. Então, eu penso que quando eu voltar para o Brasil e for trabalhar nas agências de comunicação brasileiras, eu vou estar um pé à frente. Porque eu tô vivendo coisas, testando ferramentas que vão chegar no Brasil daqui a um tempo ainda. Além disso, tem os cursos que eu tenho o direito de fazer. Eu me programei para vir fazer inglês, mas aqui você consegue fazer inglês grátis em muitos lugares. Eu faço inglês hoje, toda terça-feira, 1h30, grátis. E é um inglês muito bom. O livro que a gente usa é Cambridge. Então, assim, tá dando pra melhorar muito o meu inglês. E só com a vivência de rua também a gente já consegue melhorar muito o nosso inglês. Além disso, eu vou usar o custo que a família tem, a bolsa de estudos que a família me dá, de $500, para fazer um curso de fotografia, edição de imagens aqui. E por fora, eu mesma planejo fazer cursos de redes sociais. Aqui na cidade que eu tô, existe uma universidade só de redes sociais, business e marketing. Então, assim, eu acho que é um lugar que eu vou fazer muitos e muitos cursos, porque não é caro estudar aqui. Diferente do Brasil, que você faz um curso de um mês ou uma semana e paga R$1.000, aqui você consegue fazer um curso de 3 meses por $300. Então é muito fácil você estudar aqui. Um dos motivos que eu escolhi os Estados Unidos. Por fim, eu posso ficar aqui por um ano ou estender e ficar por 2 anos. Eu ainda não me decidi exatamente o que eu vou fazer. Tudo depende de quanto o meu inglês avançar e de quantos cursos eu conseguir fazer. O curso de $500 que a família custeia é obrigatório, porque eu preciso cumprir os créditos da agência. Como é um programa de trabalho e estudo, a gente precisa estudar. Então, eu preciso cumprir os créditos para eu receber o certificado de que eu fiquei aqui um ano. Senão o programa vai ser em vão quando eu voltar para o Brasil, se eu não tiver o certificado, não tiver como provar que eu realmente vivi tudo isso daqui. Então, tá, mas nem tudo são flores, né? A gente tem sim algumas dificuldades. O meu primeiro mês foi muito estressante no sentido de o que eu tô fazendo aqui, sabe? Principalmente que eu cuidava de uma bebezinha muito pequenininha, 3 meses. A mãe, quando eu cheguei, a mãe ainda tava de licença maternidade, então quando ela voltou a trabalhar e eu passei a ficar o tempo todo com a criança, ela sentia muita falta da mãe ainda. Era uma bebezinha muito pequenininha, então chorava por alguns motivos, ainda tinha cólica, ainda tinha toda essa coisa de bebezinho. Eu tinha experiência com bebê, então por isso que eu me aventurei a vir. Eu não recomendo que você minta no seu perfil falando que você é Infant Qualify quando você não é. Porque pra cuidar de baby, principalmente menor de 6 meses, você tem que ter experiência, tem que ter a vivência. Porque eles engasgam, eles choram, você vai passar por situações
muito complicadas e que se você não souber como agir, vai ser tudo muito difícil. Essa foi a principal dificuldade, porque eu pensava, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu abandonei a redação? Por que eu abandonei a agência? Não é o que eu gosto de fazer e tudo mais. Eu nunca tive homesick de querer voltar pra casa, mas eu pensava muito no sentido de tipo, será que tudo isso vai valer a pena? Hoje, com 3 meses, eu já tô muito bem habituada, eu já tô muito acostumada. Aqui tudo é muito diferente. Em São Paulo, especificamente em São Bernardo, eu vivia muito presa, eu tinha muito, muito medo de sair de casa. Eu só saía se fosse de carro, se fosse de Uber, eu não usava ônibus porque eu tinha muito medo de andar na rua. E aqui não, aqui a gente conquista uma certa liberdade. Tudo bem, não são flores sempre, tem os perigos daqui, é óbvio que tem, mas a gente não tá tão acostumado com esses problemas. Então a gente interpreta de uma forma muito melhor. E aí comigo foi assim, pelo menos hoje eu vou pra qualquer lugar aqui, não importa se tá de dia ou se tá de noite, eu não tenho medo de andar na rua e tudo mais. E isso fez com que eu superasse todas as dificuldades. A segunda principal dificuldade eu acho que é o idioma, não tem como. Por mais que você aí no Brasil fale, nossa, eu entendo tudo, eu falo tudo, eu assisto um filme, uma série inteira, não ponho nem legenda, tá tudo em inglês. Beleza. Você vai chegar aqui, você vai se deparar com gírias, você vai se deparar com diferentes sotaques. A região que eu tô e o estado em que eu tô tem muito, muito imigrante de diferentes lugares. Então, por exemplo, vem uma pessoa conversar com você hoje que ela é da nossa região, ela é sul-americana, você vai entender. Daí vem uma pessoa conversar com você que ela é do Japão. E daí vem conversar com você uma pessoa do Paquistão. E tipo assim, é muito louco, os sotaques são muito diferentes. Então, mais do que treinar o inglês, você treina o seu listening para você entender o que diferentes pessoas estão falando com diferentes sotaques e diferentes idades, porque você passa a entender o que crianças estão falando, que é muito difícil, né? Pensa que no Brasil, quando você tem uma criança de 3 anos, sei lá, 2, 3 anos, que tá começando a falar, já é difícil de entender o que ela quer dizer. Quando tá em inglês, é mais difícil ainda. Então, só essa vivência do programa mesmo que vai te dar isso. E essa era a segunda dificuldade, eu acho, pra você entender 100% o que as pessoas estão falando e tudo mais. Mas eu acho que quando eu voltar pro Brasil, vai ser um diferencial muito grande. Pra resumir tudo isso, sim, eu indico super o programa. É claro que você precisa ter alguma cautela, escolher a família com segurança, fazer muitas e muitas perguntas. Eu, particularmente, jamais fecharia um match, que é assim que a gente chama quando combina com a família e você vai vir morar com eles. Eu jamais fecharia um match no primeiro Skype, por exemplo. Mas, por outro lado, eu acho que, assim, você não precisa conversar com 21 famílias, como eu fiz. Tem meninas que eu conheço que estão aqui, que vieram com a primeira família que conversaram e estão muito bem. Tem meninas que vieram, sei lá, com a 10ª e logo depois de um mês já pediram pra trocar de família, nada era daquilo, como eles tinham falado. Então, o importante é certifique-se de que você tá vindo pra uma família boa. Faça perguntas, busque referências. Eu tive a sorte de, não a minha host family, mas a cunhada da minha host mom, ela já tinha uma au pair brasileira. Então eu pude conversar um pouquinho com ela e logo depois, quando eu tava, antes de eu embarcar, ela trocou de au pair a moça e eu pude conversar com a nova au pair também. Então eu tive a certeza de que era uma boa família. Claro que eu fiz umas pesquisas muito básicas e muito primárias, começando pelo fato que eu sou jornalista. Então eu coloquei o nome da minha host mom no Google, eu fui investigar a vida dela mesmo, chequei até se ela tinha ficha criminal e tudo mais, mas depois eu acabei descobrindo o cargo dela, o que ela fazia aqui e tudo mais. Eu vim certificada e certa de que eu estava vindo para uma família muito boa. Então a gente fez inúmeros Skypes, eu pedi pra ver a casa, eu pedi pra ver, além do quarto, né, o quarto eu pedi pra ver os espaços pessoais mesmo da casa, o quarto da bebê, o quarto de hóspedes, que não seria o que eu iria usar, porque eu queria ver se eu não tava indo, por exemplo, às vezes a família é maravilhosa, mas você chega, a casa é uma zona, a casa é imunda, então, tipo assim, não dá, você precisa se certificar realmente. O meu quarto eu vi mais de uma vez por Skype e tudo mais. Enfim, eu vim com a certeza de que eu estava em uma boa família.
Pra finalizar, por que 26 anos? Eu acho que 26 anos você tá madura e tá no ponto de entender o que é viável, o que não é. Você aprende a relevar algumas coisas. Você já passou por muita coisa na sua vida. E aí chega aqui você fazer tipo meia hora de hora extra, não é nada, entendeu? Principalmente como eu trabalhava em agência, quem trabalhou em agência sabe, a gente basicamente só tem hora pra entrar e não tem hora pra sair em muitos projetos. Então, isso te fortalece. Você vem aqui fazer o programa muito mais maleável. E eu acho que por isso que as coisas dão muito certo para quem vem com 24, 25, 26. Mas independente da idade, quem já tenha trabalhado em vários lugares no Brasil e tenha uma carga, uma experiência legal para somar. No fim, tudo é isso, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado e quem estava na dúvida, eu já vi muitos e muitos comentários perguntando: ai, abandono minha carreira e vou fazer o programa de au pair ou não, fico no Brasil e tudo mais. Claro que assim, gente, você não vai abandonar uma carreira extremamente promissora. Se você for diretor de uma agência, você não vai sair de lá para vir aqui cuidar de criança. Agora, se você tá no meio termo, se você tá abaixo, por exemplo, se você é analista, só vem, entendeu? Acho que você não tem ainda o que perder. Agora, se você já tá, por exemplo, sendo um sênior, uma coisa assim, você vai colocar, pega um papelzinho, anota tudo que você tem de positivo e tudo que você tem de negativo no seu trabalho. E eu acho que o programa ele só tem a acrescentar. E quando você voltar pro Brasil, você vai conseguir um emprego muito melhor. Claro que é difícil a gente abandonar, principalmente salário. Hoje eu até brinco com algumas amigas e falo assim, gente, o que eu ganho aqui, eu não ganhava, tipo, não era nem metade, entendeu? É muito difícil a gente abandonar essa questão financeira. Da gente aqui, a gente realmente aprende a viver de novo com um salário de quando a gente tinha estágio, por exemplo. Mas enfim, eu acho que super vale a pena, porque você não tem os custos de casa, então você não tem que se preocupar em pagar contas, você não tem que se preocupar em ir no mercado. Isso acaba que fica elas por elas na questão do salário. Você se diverte muito, você vive experiências incríveis, você conhece lugares incríveis, você tem a oportunidade de estudar e estudar em lugares muito bons, com cursos com custos super acessíveis. Então, é isso, gente. Na minha opinião, Thaís falando, você só tem a ganhar. Espero ter ajudado quem tem dúvida, quem estava na dúvida. Se vocês têm alguma outra dúvida, quer saber alguma coisa muito específica, ou do meu trabalho, ou como eu concilio essa coisa de estudo e trabalho aqui, deixa nos comentários que eu tento ajudar vocês. Eu vou tentar gravar mais vídeos, dando dica também de como escolher agência, como se certificar de que a sua família é realmente boa. A gente consegue aplicar um pouco das coisas que a gente aprende na faculdade e na vida mesmo, no nosso trabalho, durante todo esse processo. Eu posso tentar passar um pouquinho pra vocês. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilha, manda pras amigas que estão na dúvida, que estão pensando em vir fazer o programa de au pair. Dos vídeos que eu quero fazer depois é sobre agências, comparativos de diferentes agências, tá? Só pra ficar claro e bem rapidinho, eu vim pela Cultural Care, porque é uma questão muito simples e óbvia, porque era perto e fácil pra mim. Mas eu super indico a agência, enfim, depois a gente fala disso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!